Barbosa e Hugo Gloss, meu Brasil. E agora é hora das perguntas. Primeira lembrança da vida. Logo eu primeiro. Logo tu. Tu hoje tá Sempre. tudo de primeira. Meu Deus, a primeira lembrança da vida. Eu acho que a primeira lembrança que eu tenho é de estar brincando na casa da minha avó, com os meus primos. Bem criancinha mesmo, assim, com 2, 3 anos, eu acho. É um ambiente muito familiar ali com meus tios. Isso é Rio de Janeiro? Isso é onde? Brasília. 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 Você também é de Brasília, não é? Sou. Pois é, Brasília. Então, eu acho que é essa a primeira lembrança. Pô, e você, já que é de Brasília, vai de segunda lembrança. Eu, em Cabo Frio, criança, muito criancinha, devia ter 3, 4 anos, tão apaixonado ali por aquela areia. Por isso que eu peguei a areia e fiz aquele negócio, né? Mas apaixonado pela areia, pelo mar, e eu falando pro meu pai, eu falando, pai, a gente pode levar essa piscinona para casa? Aí meu pai e o meu tio perguntaram, mas como que a gente vai fazer isso? Eu falo, na sacola. Então, Lógico. essa é uma lembrança Claro. que eu tenho, assim, Gostei. de 4 anos. Marina. Tem uma lembrança, eu sou de Angra e a minha mãe é da Ilha Grande. Então, final de semana, eu sempre ia passar na ilha com ela. Eu lembro de uma volta, assim, que estava rolando uma tempestade, a gente estava num botinho e ela estava muito preocupada, a gente estava com um plástico meio em cima, assim, me protegendo. Só que ela já me contou essa história, então eu fico na confusão se é real uma memória ou se eu criei. Mas, enfim. Mas tá boa a memória. Tá. Mas um crush famoso não é inventado, é real. Quem? O primeiro que eu lembro, assim, que eu assisti na televisão e achei bonito, assim, quando eu era criança, foi o Carmo Della Vecchia. Olha. Eu Faz sempre aniversário falo no mesmo isso. dia eu que sempre eu. falo. Quase que fui eu. Total, é o primeiro que eu lembro, assim. Boa, boa. Hugo. Eu sou dos anos 90, né? Eu fui criança nos anos 90. Então, eu assistia muito Gugu, Faustão. E um cara que eu achava lindo era o Vavá, do Cara Metade. O Vavá. Então a banheira do Gugu com o Vavá do Cara Metade. Nossa, era assim, sonho. Adorava ver a banheira pra ficar vendo as coisas lá do povo, entendeu? Então, esse pessoal dessa época, todo Alexandre Pires, esse pessoal todo que vivia no Gugu e no Faustão, pra mim, todos eram meus crushes. Oh, gostei. Murilo. Tem 2 fases, né? A primeira fase, eu muito moleque, eram as bailarinas do Clube do Bolinha, entendeu? Nossa. E depois, já um pouquinho mais, era a Madeleine Stowe, do filme Os Últimos dos Moicanos, sim. Madeleine Era Stowe, linda. eu já era um pouquinho mais velho, mas assim, tipo, durante anos eu fui loucamente apaixonado por ela. Era bonitona, interessantuda. É. Boa. E uma viagem inesquecível, Marina? Uma viagem inesquecível, acho que foi para Bonito. Eu ganhei a viagem, não estava esperando, assim, sabia que era muito bonito, mas não dei aquela pesquisada antes de ir, só fui. E aí, chegando lá, assim, é um lugar que realmente é inesquecível. Tem aquelas grutas, tem uma lagoa, que é a Lagoa Misteriosa. Você foi na Lagoa Misteriosa? Lindo, Que sensacional. você mergulha. Se eu não me engano, eles ainda não descobriram a profundidade dessa lagoa. Então, parece que está num universo paralelo, assim. É bem legal. E muito preparado para o turismo, né? E também, assim, um lugar muito preservado, né? Que eles tomam muito cuidado. É um Então, é exemplo, muito né? legal. É Um exemplo. um exemplo. Viagem. Eu ia na sua linha de lugar maravilhoso, eu ia falar Noronha, é a primeira vez que eu fui lá. Mas tem uma viagem bem inusitada que eu fiz, foi pra Tunísia. Me fala. Que legal, E hein? foi uma Tenho vontade, loucura, inclusive. porque foi a primeira vez... primeiro que é uma cidade... Tunis é uma cidade e tem essas cidades perto que são as mais paradisíacas, e Tunis é meio caótica, assim. Foi a primeira vez que fui numa Medina, por exemplo. E foi inesquecível justamente por isso, por meu primeiro encontro com esse lado que a gente só via nos cinemas, etc. Legal. E eu tava com uma amiga que começou a bater boca com o vendedor na Medina, a gente foi parar na polícia. Então, foi inesquecível também por esse sentido, entendeu? Porque teve briga, aí a gente foi pra polícia, foi pra todo que é lugar, aquela coisa toda diferente, de com medo de apanhar do povo, mas foi maravilhoso. Então, a Vale ir pra Tunísia. Vale ir pra Tunísia. Viagem inesquecível. Bom, em 1990, eu era atleta, fui participar do Mundial Universitário em Santander, na Espanha. E foi na época que o Collor bloqueou a conta de todo mundo, e a equipe brasileira não pôde ir, e o meu pai me perguntou se eu queria muito ir mesmo. Eu falei que eu queria muito ir. E ele se virou, deu um jeito e comprou minha passagem e eu fui. E eu levantei a bandeira do Brasil sozinho. Eu era a equipe, né? Então fui para Santander. Então a referência e a memória que eu tenho dessa viagem é uma coisa assim tão profunda, tão bacana. E as aventuras que eu vivi ali, né? Em Santander, e depois viajando de trem, sozinho, né? E
aquela sensação de você levantar a bandeira do Brasil sozinho. Então, essa é inesquecível. Qual apelido que você já teve ou tem? Hugo Gloss, já no caso. Hugo Gloss já é uma... Mas algum que ninguém saiba. Olha, tem a minha mãe que me chama de Nuno, que meu nome é Bruno, na verdade, porque não sabe. Nuno, e tem um negativo, que é uma época que eu sofria bullying na escola porque eu era mais gordinho, e aí eu tinha aquele peito assim, aí ele me chamava de mamão, eu chorava tanto. Teve época que eu passei faixa assim, na escola, pra ver se paravam de me xingar. Sacanagem. Então mamão, por isso que eu não como mamão hoje em dia. Sacanagem. Murilo, apelido. Eu nunca tive tanto apelido, mas eu me lembro assim, quando eu tinha 12 anos, assim, na quadra lá em Brasília, que os amigos me chamavam de Paquete. Mas eu não lembro por que era Paquete. Paquete? Paquete, não sei. Paquete, não era de Paquito? Sei lá, não, Paquete. Mas não era, não entendi até hoje. Tô sem entender. Sigo sem entender. Até hoje não entendi, mas eu tinha esse apelido. Paquete. Porque eu nunca tive apelido. Minha mãe sempre me chamou do meu nome mesmo, assim. Maria. Lilo, talvez. Lilo? Lilo. 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 Maria. Lilo. A minha família me chama de Nina, mas a minha mãe me chama de Dinda. Dinda? Que seria de madrinha, mas... Ela é minha mãe, né? Ela quis, então, assim, direito dela. Mãe. Tá bom, Eu falei, por quê? Ela, porque eu gosto de Dinda. Então tá. Tá. Fica à vontade. Pode dizer. E que brasileiro que te dá mais orgulho? Eu amo a Fernanda Torres. Eu amo, eu sou muito fã, admiro muito, assim, espero um dia trabalhar com ela. É uma pessoa, assim, que, para pensar num brasileiro, eu penso nela. Foi excelente. Murilo. Vou falar o Roberto Carlos. Fez 80 anos, né? Nesse ano. Seu Roberto. Roberto. Acho que ele é um cara, assim, que conseguiu ter tem uma vida íntegra e bonita, sabe? É um cara que tem um perfeccionismo que eu acho que os grandes artistas têm. Eu sou fãzaço do Roberto. Gisele Bündchen. Sou muito fã dela, uma pessoa que eu já tive a oportunidade de entrevistar. Ela entra assim numa sala, parece que a luz acende assim. Ela é uma pessoa que traz causas boas, fala com você assim, olhando no seu olho. Eu fiquei apaixonado pela Gisele, assim, acho ela maravilhosa. Li o livro dela também. Acho que ela traz pautas importantes para a causa, além de ser uma grande brasileira conhecida internacionalmente. Então, sou muito fã da Gisele. E aí chegou no céu. No céu tem a nossa família, entes queridos, pessoas, amigos, o máximo. Mas o que precisa ter no céu, senão você nem entra, Murilo? Pegadinha. Se não tiver um Ivolanda, Tem que ter pegadinha. não vai. Não, a pegadinha é fundamental. Mas a pegadinha pior é você chegar lá e Deus falar, não, você vai pro inferno. Eita. Tá fazendo o quê? E se for uma pegadinha, aí tudo bem, né? Mas se for real... O problema é ele deixar você no inferno 10 anos e falar, era brincadeira! E você tá todo ferrado. Pegadinha no céu. Mas aí a gente ia ficar dando risada, é bom. Acho que um vinhozinho branco. Vinhozinho gelado. Gelado, bem gelado. Aí eu preciso. Senhor, por favor, Tá bom. deixa lá a garrafa gelando pra mim. Eu gostaria de explicações, né? Isso é excelente. mas aí, Explicações. poxa, O que está ela foi muito inteligente. acontecendo? Não, mas o que está acontecendo? Deus, me explica por quê. E aí, qual era o objetivo? Depois da pegadinha, depois do vinho, da pegadinha, explicações. Agora, alguma explicação mais específica? Uma que você quer que seja a primeira? Sobre o corona, né? Claro, Sobre o corona, o que tá mais acontecendo recente, mas agora, o que É é apocalipse, gente. É apocalipse. Será? É apocalipse. Pode ser. E aí, pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês? Fez tudo o que quis. Quietinha. Quietinho. Informação interessante. Nuno. Nuno seria bom. Não sei, acho que brilhou. Brilhou. Olha. Escrito em diamante ainda. Exatamente. Que é isso. Mas diamante de verdade. Vai ser o quê? Por favor. Pelo amor de Deus. Um nome grande, pra ter diamante, pedra do... Brilhou assim em 3 camadas cada letra. entendeu? Alexandre Nero que talhou aquilo ali. Murilo. Fui. Mas eu volto. Ih, que medo aí. Como é que volta, hein? Fica atento, pode ser na tua casa. É uma coisa pra pessoa ficar Mas eu ligada. volto. Acho que é bom. Vamos botar uma esperança aí, de repente tem tanta coisa se diz, né? Tanta coisa se pensa. Boa. Quem sabe a gente, né, Vai realmente que você não volta. volta com explicações. Olha É isso.